Bom, então, como vocês estão vendo aí, prosseguindo, dando continuidade, a primeira observação é exatamente no que diz respeito aos crimes políticos, a discussão que nós falamos no bloco anterior, e o que prevalece é que seriam os crimes previstos na Lei 7.170/83. Até porque o artigo 30 dessa lei, que afirmava que a competência seria da Justiça Militar para processar e julgar esses crimes, não foi recepcionado pela Constituição de 88. As outras três observações dizem respeito a exemplos de empresas públicas federais, autarquias federais, sociedades de economia mista, que constam lá no artigo 109 da Constituição, o qual nós já observamos anteriormente. Bom, também vimos que a competência da Justiça Estadual ela é uma competência residual, ou seja, o que não for da competência das justiças especiais, militar, eleitoral e a justiça política, o que não for da justiça comum federal, será da justiça comum estadual. Três observações nesse slide. Primeiro, no que diz respeito ao Tribunal do Júri. A Constituição e o artigo 74, parágrafo 1º do CPP, determinam o Tribunal do Júri competente para processar e julgar crimes dolosos contra a vida, sejam eles consumados ou tentados. No Código Penal, na parte especial, no título 1, que nós temos os crimes contra a pessoa, no capítulo 1, nós temos ali os crimes contra a vida. Homicídio doloso, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto são da competência do júri popular. Primeira observação, no final de 2019, em dezembro, tivemos uma lei que alterou o artigo 122 do Código Penal para incluir a conduta de induzimento, instigação e auxílio à automutilação. Esta hipótese trouxe muita discussão quanto à natureza do bem jurídico que estaria sendo tutelado nesta conduta de induzir, instigar ou auxiliar outrem à automutilação, se não seria efetivamente um crime contra a vida, porque estaria dentro do capítulo desses crimes, seria mais técnico se ele tivesse sido incluído no capítulo 2, que trata da lesão corporal, por exemplo, a inclusão do artigo 129A, para trazer essa hipótese de induzimento, instigação e auxílio à automutilação. Mas como ele está no 122, surge uma outra discussão quanto à competência para processar e julgar sujeitos que pratiquem esse tipo de conduta penal. Se ele não é um crime contra a vida, não poderia ser da competência do Tribunal do Júri. Ou melhor, se ele não tutela o bem jurídico vida, e sim integridade física e a saúde da pessoa humana, ele não poderia ser competência do Tribunal do Júri. Entretanto, por estar tipificado dentro do artigo 122, que é um crime contra a vida, que está no capítulo 1 do título 1 da parte especial do Código Penal, pode ser que o entendimento seja pela competência do Tribunal do Júri. Na verdade, estamos falando de uma alteração relativamente recente e que, portanto, precisamos aguardar para verificarmos jurisprudência, porque a doutrina majoritária, como, por exemplo, Rogério Sanches, César Roberto Bittencourt, entendem que esse crime não é contra a vida, apesar de estar no capítulo que trata dos crimes contra a vida e que, portanto, não poderia ser competência do Tribunal do Júri. A outra observação diz respeito ao latrocínio e a própria extorsão qualificada pela morte, que apesar de admitirem dolo no resultado morte, não são crimes contra a vida, são crimes contra o patrimônio, portanto, não podem ser da competência do Tribunal do Júri. Latrocínio e extorsão qualificada pela morte são crimes qualificados pelo resultado. O sujeito tem dolo no antecedente
e pode ter dolo no consequente ou culpa no consequente. E quando houver dolo no consequente, que é a morte, seria crime contra a vida? Repito que não. Por isso, a súmula 603 e o próprio recurso extraordinário 97.556/Minas Gerais determinaram que a competência para processar e julgar esses crimes não é do Tribunal do Júri, porque não são crimes contra a vida. Mesmo havendo dolo no resultado morte, são crimes contra o patrimônio. A outra observação diz respeito a crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil, em razão da Lei 13.491/2017, a competência pode ser da Justiça Militar, desde que o sujeito ativo seja um militar das Forças Armadas. Caso contrário, continua sendo competente o Tribunal do Júri. Outra observação diz respeito ao crime de estelionato por falsificação de cheque, que a competência não é da Justiça Federal, e sim da estadual, e da estadual do local onde o sujeito obteve a vantagem ilícita. Súmula 48 do STJ. Em relação ao tráfico internacional de drogas, a competência é da Justiça Comum Federal. Só o tráfico interno é que é, a priori, da Justiça Comum Estadual, salvo se ele for praticado em alguma circunstância lá do artigo 109 da Constituição de 88. O tráfico internacional, portanto, em regra, é da competência da Justiça Comum Federal. Entretanto, se no município o qual o delito foi praticado, ou deveria ter sido praticado, não tiver sede de vara da Justiça Federal, aí, por delegação, vai ser a Justiça Comum Estadual. Quarta observação, em relação a abuso de autoridade praticado por policial militar, a competência não é da Justiça Militar, mesmo ele estando em serviço, porque abuso de autoridade não é um crime militar próprio. Não há previsão no CPM, no Código Penal Militar, de abuso de autoridade. Quinta observação, crime de civil contra as instituições militares estaduais, de acordo com a súmula 53 do STJ, competência da Justiça Comum. Crime praticado por guarda civil metropolitano, Justiça Comum também. Lesões corporais praticadas por PM contra civil, também não é da Justiça Militar, e sim da Justiça Comum. Delito decorrente de acidente de trânsito envolvendo viatura de polícia militar, a competência é a Justiça Comum, salvo se acusado e vítima forem PMs que estavam em serviço. Aí a competência da Justiça Militar, conforme a súmula 6 do STJ. Bom, o segundo passo, depois que você observa a competência ratione matéria, que é a competência que leva em consideração a natureza da infração, o segundo passo para a determinação da competência é verificar se o sujeito ativo da infração penal tem foro por prerrogativa de função. Apesar de alguns chamarem de foro privilegiado, particularmente não se trata de um privilégio. Particularmente eu não concordo, não acho que seja adequado chamar de foro privilegiado, por quê? Essa expressão nos leva a acreditar que esse foro por prerrogativa de função é um privilégio, é um benefício, quando, na verdade, dependendo da situação, pode ser devastador para o acusado. Imaginem o sujeito que é processado e julgado originariamente pelo STF. Ora, o que vai acontecer? Se ele precisar recorrer da decisão, se ele não concordar com a decisão, nós vamos ter aí uma limitação à possibilidade recursal. Então, não vejo isso como sendo um benefício, um privilégio. O que acontece é que determinadas pessoas exercem determinadas funções que precisam ser processadas, julgadas
originariamente por um tribunal. A prerrogativa não é da pessoa, não é do João, do Marcelo, do Pedro, do Rodrigo. A prerrogativa é da função. Então, não importa quem a exerce, e sim se a exerce ou não. Coloquei no slide os artigos da Constituição que delimitam a competência do STF, do STJ e dos tribunais regionais federais. Os tribunais de justiça, os TJs, também têm competência originária, por exemplo, para processar e julgar juízes e promotores de justiça. E aquele sujeito que estava sendo processado por um crime e passou a exercer uma função que lhe concede um foro por prerrogativa. Princípio do tempus rege ato. Os atos processuais praticados são válidos, até porque na época ele não tinha foro privilegiado. Nada mais coerente que entendermos que esses atos processuais executados antes da diplomação sejam considerados válidos. E se o sujeito comete o crime durante o exercício funcional e o processo prossegue após a cessação do exercício? Nós tínhamos a súmula 394 do STF. Essa súmula foi revogada em 2001. Em 2002, o Código de Processo Penal foi alterado. Foram acrescidos parágrafos ao artigo 84 do CPP, visando ressuscitar essa súmula 394 do STF. Em 2005, entretanto, o próprio STF declarou, em razão de uma DIN, os parágrafos do artigo 84 inconstitucionais. Então, o que nós temos hoje? Nós temos hoje que o sujeito que não exerce mais a função não pode continuar prevalecendo a competência especial por prerrogativa de função. Então, está aí a redação dos parágrafos do artigo 84 e em vermelho a DIN 2797, que declarou inconstitucional em setembro de 2005 esses parágrafos do artigo 84, que foram acrescidos 3 anos antes, ou seja, em 2002. E se houver conflito, concurso entre a competência ratione materia e ratione persona? Ambas estão previstas na Constituição, ambas constituem competência absoluta. Então, qual deverá prevalecer? Eu coloquei ali um exemplo, um promotor de justiça que pratica um crime doloso contra a vida. A Constituição Federal diz que os crimes dolosos contra a vida serão da competência do Tribunal do Júri. Por sua vez, a Constituição Federal também diz que promotores de justiça têm foro por prerrogativa de função. Então, seriam julgados pelo TJ do Estado, o qual ele exerce a função. E aí, qual prevalece? Bom, se a competência ratione persona estiver prevista na Carta Magna, na Constituição da República Federativa do Brasil, ela prevalece a competência ratione materia. Então, esse promotor vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça e não pelo Tribunal do Júri. Entretanto, se a competência ratione persona estiver prevista na Constituição Estadual, como é o caso dos defensores públicos no Rio de Janeiro, aí prevalece a competência ratione materia, porque estará determinada pela Constituição Federal. Então, se em vez de promotor de justiça, ali no exemplo do slide, fosse um defensor público, esse defensor público seria processado e julgado pela vara criminal do Tribunal do Júri, e não pela prerrogativa de função.
Então, se a competência ratione persona está prevista na Constituição Federal, ela prevalece em relação à competência ratione matéria. Se a competência ratione persona está prevista, se a ratione persona está prevista numa Constituição estadual, aí prevalecerá a ratione matéria. Promotores de justiça e juízes serão julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado, o qual exerce a função, independentemente da onde tenha sido praticada a infração. Em relação a delegado de polícia, o STJ entende que a Constituição Estadual não pode conceder foro privilegiado para delegado de polícia, em razão da ausência de simetria na Constituição Federal. Só seria efetivamente possível uma Constituição estadual conceder foro especial se tivesse simetria com a Constituição Federal. Por isso o STJ entendeu que os delegados de polícias não poderiam ter prerrogativa de função, porque teria que ter simetria com a federal. Por exemplo, se a Constituição Federal trouxesse foro privilegiado para delegados federais, aí sim a Constituição Estadual poderia dar foro privilegiado para delegados de polícia. Em relação à Defensoria Pública, o STJ entendeu que haveria simetria, por isso admitiu que a Constituição Estadual pudesse conceder foro privilegiado para defensores públicos daquele Estado. O STF, em 2018, em maio de 2018, restringiu a regra do foro privilegiado para deputados federais e senadores. O STF entende que ele só vai ter competência para processar e julgar deputados federais e senadores se o crime tiver relação com a função e, por óbvio, tiver sido praticado durante o mandato eletivo. Por essa razão, nós estamos vivenciando agora o caso da Flor de Lis, que é deputada federal, mas que não está tendo foro privilegiado porque o crime pelo qual ela está sendo investigada não tem relação com a sua função pública. Terceiro e último passo diz respeito à delimitação da competência, levando em consideração o lugar da infração, a chamada competência ratione loci. O terceiro e os próximos passos nós vamos conversar no nosso próximo encontro, na próxima semana. Por hoje ficamos por aqui. Um beijo e um queijo e até semana que vem.